bem, amigos? Uma boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Já faz mais ou menos um mês, mais de um mês que estamos estudando esse livro. A você que está vindo pela primeira vez, você que está nos assistindo no vídeo também, você pode acompanhar aí o estudo do livro do Apocalipse, onde você estiver. Basta abrir a Bíblia e acompanhar conosco aqui o estudo bíblico também. Muito bem, amigos. Hoje nós vamos, acho que podemos acender as luzes, para que a gente possa interagir melhor aqui com o grupo. Hoje nós vamos estudar o livro do Apocalipse, o capítulo 7. Na semana passada nós terminamos os 7 selos e as 7 igrejas do livro do Apocalipse. E hoje a aula vai estar concentrada em Apocalipse capítulo 7. Vamos entender esse capítulo. O título da aula é O Selamento e os 144 mil. Vamos estudar esse assunto importante aqui do livro do Apocalipse, um assunto polêmico também, o selamento e os 144 mil. Espero que você esteja aí preparado, com a sua Bíblia em mãos, para que você acompanhe também o estudo das Escrituras. Semana passada terminamos os 7 selos e as 7 igrejas. E uma pergunta que fica, lembrando que o sétimo e último selo está no capítulo 8 do Apocalipse, e o sexto selo está no capítulo 6, e a pergunta é, por que o capítulo 7 está bem no meio? Essa talvez seja a pergunta, né? Mas vamos lá, título da aula, falta só jogar aqui para a tela, né? É o selamento dos 144 mil, selo de Deus dos 144 mil. Apocalipse capítulo 7, todo o capítulo nós vamos estudar, tá bom? Você que está nos acompanhando no vídeo, pode também abrir a sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 7. Muito bem. A pergunta que nós temos aqui diante desse capítulo, acredito que você já tem a Bíblia aberta aí no Apocalipse capítulo 7. Vamos maximizar aí. Acredito que você já tem a Bíblia aberta no Apocalipse capítulo 7. A pergunta que nós temos é a seguinte: se no capítulo 8, no versículo 1, é o 7º selo do Apocalipse, e no capítulo 6, no versículo 12, gostaria que na medida que eu fosse explicando, você olhasse a sua Bíblia, porque senão você não vai conseguir acompanhar a explicação, tá bom? Mantenha a sua Bíblia aberta aí para que você possa entender aqui a linha de argumento. Se no capítulo 6, do versículo 12 a 17, é o 6º selo, e o capítulo 8, versículo 1, é o 7º selo, a pergunta é, o porquê o capítulo 7 está entre esses dois capítulos? Essa é uma pergunta que você tem que fazer, tá bom? Se o 6º selo, vou repetir de novo o argumento, por quê? Porque a compreensão desta aula depende desse raciocínio, dessa pergunta. Vejam só comigo. Se o 6º selo, ele termina no capítulo 6, no versículos 12 até o verso 17, aí terminou. E o 7º selo é no capítulo 8, no versículo 1, eu faço de novo a pergunta: por que o capítulo 7 está entre o 6º e o 7º selo? Okay? Por que tem um capítulo entre esses dois selos? Essa é a pergunta. E a aula de hoje ela vai se basear na resposta a esta pergunta, tá bom? Ou por que o capítulo 7 está entre o 6 e o 8? Talvez você pense, mas essa é uma pergunta muito simples, né? Uma criança conseguiria responder. Por que o 7 está entre o 6 e o 8? Porque o 7 tem que estar entre o 6 e o 8 na matemática mesmo. 6, 7, 8. Ok? Porque o 7 tem que estar entre o 6 e o 8, assim como o 4 tem que estar entre o 3 e o 5. Mas a resposta não é tão simples assim. Talvez você pense, né? Acho que essa bateria está terminando. Acabando. A resposta não é tão simples assim. Tá bom? Vamos lá então. Veja comigo. Tudo vai depender de como nós vamos entender a última parte do capítulo 6. Gostaria que você olhasse aí para a sua Bíblia, a última parte do capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 16 e 17, tá bom? Apocalipse capítulo 6, versos 16 e 17.
Aqui, vamos ler desde o versículo 14. Apocalipse capítulo 6, versículo 14 em diante. Bom? Vamos lá então. Apocalipse capítulo 6, versos 14 em diante. Vamos ler esse texto. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, e os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Esse evento é a segunda vinda de Cristo, esse evento que nós acabamos de ler. É a volta de Cristo, esse evento. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Esse é o dia da volta de Cristo. Então, o sexto selo, conforme nós estudamos no domingo passado, termina com a volta de Jesus, o sexto selo. E o sexto selo termina com uma pergunta. Qual é a pergunta aí? No versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode aguentar? Aí terminou. Aí termina com uma pergunta. Aí termina com uma pergunta. E quem é que pode aguentar o dia da volta de Cristo? Essa é a pergunta que termina. E uma pergunta sempre espera uma resposta. Muito bem. E aí está a linha de argumento. A pergunta sempre espera uma resposta. Chegou o grande dia da volta de Cristo. E quem é que pode aguentar a volta de Cristo? Essa é a pergunta. Por que tem essa pergunta aí no final do texto? Porque a volta de Cristo é um evento catastrófico, destruidor, devastador, conforme os textos que nós acabamos de ler, versículo 15, 16. É um evento devastador. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, etc. Né? Vocês percebem que é um evento devastador. É o grande dia do Senhor. E aí, vem a pergunta: quem é que pode aguentar? E a resposta está em que capítulo? No capítulo 7. Qual que é o título do capítulo? Os 144 mil selados de Israel. Por isso que o capítulo 7 está entre o 6 e o 8, não meramente por causa da cronologia 6, 7 e 8. O 7 está bem no meio, porque ele é uma resposta à pergunta: quem é que pode aguentar a segunda vinda de Cristo? Qual é a resposta? Os 144 mil que foram o quê? Selados. O capítulo 7 ele está aí, porque na verdade é a sequência temática, por causa de uma sequência temática. E depois já é a saída, né, pastor? Depois já é o retorno para a Nova Jerusalém, certo? Então veja só, o 6 ele termina com a segunda vinda, o capítulo 8 é o retorno lá. Lembra que daquilo que nós estudamos no domingo passado? É o retorno dos salvos para o céu, no período de quantos dias? 7 dias. Cerca de quanto tempo profético? Lembra? Meia hora. Cerca de meia hora. E essa meia hora é quantos minutos? Cadê meus alunos que estudaram aqui no domingo passado comigo? Será que eu dei essa aula em vão? 28 minutos, né? Vamos lá? Desculpa, né? Eu sei que nem tudo a gente consegue decorar, né? Mas são 28 minutos. 7 dias o quê? Tá certo. São 28 minutos proféticos, cerca de meia hora. Ok? 28 minutos proféticos, cerca de meia hora. São 7 dias de viagem daqui para a Santa Cidade. Nova Jerusalém. 7 dias de viagem daqui para a Santa Cidade. Muito bem. Entre o sexto selo e o sétimo selo, aí tem uma resposta. Quem poderá aguentar a segunda vinda de Cristo? Capítulo 7, então. Vamos ler o capítulo 7. Muito bem. Capítulo 7, versículos 1, 2 e 3. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, lembrando que agora nós vamos responder a pergunta do versículo 17. Conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vamos estudar esse versículo. Bom, primeiramente vamos estudar esse versículo. 4 anjos em pé, segurando os 4 ventos da terra. Vamos entender isso agora. Vamos lá. Entendendo o contexto do Apocalipse capítulo 7.
Capítulo 7, 144 mil, está entre os 6 e 8, isso aqui eu já expliquei, né? Esse é o contexto do capítulo 7. Nós temos aqui um gráfico para ficar bem mais fácil de entender. Nós temos aqui os 7 selos, ok? Isso aqui nós estudamos até domingo passado, lembram? Ok? São 7 selos, terminamos isso aqui domingo passado. O 6º selo, ele termina com a segunda vinda de Cristo. Aí depois temos o 7º selo, que é o retorno lá para o céu, ok? Aí nós temos o capítulo 7, entre o 6º selo e o 7º selo. O capítulo 7 é uma resposta. O selamento dos 144 mil acontece antes da segunda vinda de Cristo. Isso aqui é uma informação importante. O selamento dos 144 mil acontece antes da segunda vinda. Tá? Por que eu sei disso? O selamento acontece antes da segunda vinda. Por causa disso aqui. Vamos lá. Primeiro, quando que os 144 mil eles aparecem? Esse é um tema muito interessante. Sabe por que é um tema interessante a gente estudar? Primeiro, quem são os 144 mil? Algumas denominações cristãs falam que os 144 mil são 144 mil israelitas que estarão vivos por ocasião da grande tribulação. E eles serão os únicos israelitas, judeus, melhor dizendo, os únicos judeus que aceitarão Jesus Cristo como Salvador. E eles vão aparecer no período da grande tribulação, do tempo de angústia, etc. Outra denominação cristã fala que os 144 mil serão os únicos que vão para o céu. Os únicos que vão para o céu são 144 mil. Aí, meu amigo. E aí complica. Pois é, só a igreja adventista sétimo dia está chegando a cerca de 20 milhões, né? E aí complica, né? Então, 144 mil, só 144 mil vão para o céu. Outra denominação cristã acredita da seguinte maneira: uma multidão de pessoas será salva, uma multidão será salva, ok? De cristãos, muitos cristãos serão salvos, multidões, só que somente 144 mil habitará na santa cidade. Entendeu? Então, aí sim, aí já tem um lugar para nós, né? Então assim, uma multidão de salvos na nova terra, e somente 144 mil na Nova Jerusalém. Tá bom. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o assunto. Primeiramente, a primeira pergunta: quando aparecem os 144 mil? Em que momento da história eles vão aparecer? Vamos ler de novo o texto. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vamos lá. Vamos estudar hoje os últimos acontecimentos. Nós temos aqui a grande tribulação. Nesse período vão cair as 7 últimas pragas sobre a terra. Vamos estudar isso em Apocalipse capítulo 16 ainda. Okay? As 7 pragas é um evento futuro, que ainda vai acontecer antes da segunda vinda de Cristo. As 7 pragas vão acontecer. Okay? E esse é o período aí chamado o tempo de angústia, a grande tribulação. Muito bem. Os 144 mil recebem o selo do Deus vivo. Isso está no versículo 4 aí. Leia comigo aqui. Então vi o número dos que foram selados, era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Vamos entender em que momento eles aparecem. Primeiro, a primeira cena são 4 anjos segurando, o que eles estão segurando aí? Os 4 ventos dos 4 cantos da terra. O que são os 4 cantos da terra? Não é necessário você abrir a Bíblia, mas lá no livro de Crônicas, 1 Crônicas fala que os 4 cantos da terra, os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste, os 4 pontos cardeais. E a visão que João está tendo, ele vê 4 anjos segurando os 4 ventos que estão vindo na direção dos 4 cantos da terra. Ventos na Bíblia é símbolo de guerras, destruições, calamidades, etc. Ventos na Bíblia é símbolo de guerra. Isso está no livro de Jeremias, capítulo 51. Ventos na Bíblia é símbolo de guerras. Nós estamos vendo aqui o seguinte cenário: os anjos de Deus retendo catástrofes, problemas que aconteceriam a nível quê? Mundial, os 4 cantos da terra, a nível mundial. Vocês percebem que pela leitura parece que os anjos estão quase soltando? Querem ver? Vamos ler de novo. Versículo 1, veja o verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo:
Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esse outro anjo que vem gritando, dá a entender que os outros 4 estão quase o quê? Soltando. Não, ainda não. Não soltem. Não soltem até terminarmos o quê? O selamento. Não soltem ainda. Dá a entender que os 4 anjos estão quase soltando os 4 ventos. Na verdade, isso aqui é uma visão do Apocalipse. Vocês sabem que a linguagem é simbólica, né? Não tem ventos. Ventos é símbolo de guerras e confusões mundiais, ok? Os 4 pontos cardeais estão aí, são os 4 cantos da terra. Na verdade, aqui a soltura, quando os anjos soltarem os 4 ventos, nós temos um evento chamado que será o fechamento da porta da graça. É isso, ok? Quando os anjos soltarem os 4 ventos, é o fechamento da porta da graça. Quando a graça não estiver mais disponível para nenhum ser humano. Aí quando as pragas começarem a cair, é sinal que a porta da graça já está o quê? Fechada. Lembra que um dia Jesus falou assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, será também nos dias da vinda do Filho do Homem? E como foi nos dias anteriores ao dilúvio? Noé pregou durante 120 anos que o fim do mundo chegaria para aquele tempo. E antes do dilúvio cair, 7 dias antes, o que aconteceu? Noé fez o último apelo. Os animais entraram na arca, ele fez o último apelo para que os antediluvianos se aceitassem a mensagem. Só que eles não aceitaram, e quem é que fechou a porta da arca? Um anjo. Foi Deus que fechou a porta da arca. O Senhor, diz a Bíblia, o Senhor fechou a porta, né, da arca. É daí que vem essa expressão, fechamento da porta da graça. Que a mensagem de Noé era uma mensagem de graça, de salvação. Eles não aceitaram, não quiseram entrar na arca, então a porta da graça foi fechada para eles. Quando a porta da graça foi fechada, no tempo de Noé, quando se fechou a porta da graça, eu faço uma pergunta: eles morreram de imediato, os antediluvianos? Ainda teve um período de quantos dias? Uma semana, 7 dias, aí caiu o dilúvio no 8º dia, ok? Lembra que Jesus falou, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, será também na vinda do Filho do Homem? Então, antes da segunda vinda de Cristo, que é o grande e terrível dia do Senhor, haverá um período onde as 7 pragas cairão. Mas antes do período das 7 pragas, o que determina a queda das pragas é o fechamento da porta da graça. E o que será o fechamento da porta da graça? Jesus Cristo não mais intercederá pelo ser humano no santuário celestial. Hoje nós temos um intercessor. Jesus está intercedendo por nós. E ele está advogando a nossa causa no juízo de Deus. É o grande advogado. Quando todos os seres humanos, quando o último ser humano tomar a decisão para que lado vai ficar, cessa o julgamento, cessa a intercessão. E você sabe o que acontece? Vamos ler aí. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Vamos lá. Apocalipse capítulo 22, verso 11. Apocalipse 22, versículo 11. Diz aí: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Quando Jesus Cristo terminar a intercessão no santuário celestial, baixa-se esse decreto. Olha, Jesus não mais está intercedendo. Quem está salvo está o quê? Salvo. Quem está perdido está perdido. Continue o justo a justificar-se. E o injusto continue na prática da injustiça. Não há mais salvação. É o fechamento da porta da graça. Ok? Quando a porta da graça se fechar, começam a cair as 7 últimas pragas. Por quê? As 7 pragas, nós vamos estudar isso ainda em Apocalipse capítulo 16. É porque esse tema do selamento, dos 144 mil, toca no assunto. As 7 pragas são os terríveis juízos de Deus que cairão sobre o mundo, os quais nunca caíram juízos semelhantes, porque serão juízos sem mistura de misericórdia. O que isso significa? Significa o seguinte, que todos os juízos que já caíram sobre a terra, os juízos divinos, eram juízos misturados com o quê? O que significa um juízo misturado com misericórdia? É o seguinte, que sempre quando Deus envia um juízo, é com a intenção de que a pessoa, o que, gente? Se arrependa, e se a pessoa se arrepender, ela vai ser salva. Por exemplo, os 10 juízos que caíram sobre o Egito.
Eu estou falando das 10 pragas. Aquelas 10 pragas eram misturadas com misericórdia, porque tinham a intenção de tocar no coração de quem principalmente? De Faraó. Então eram juízos misturados com misericórdia. Por que as 7 pragas serão juízos sem misturas de misericórdia? Porque Cristo não estará mais o quê? Intercedendo. Não tem mais conversão. Não acontecerá mais. As pessoas não se arrependerão mais. É aquilo que nós falamos assim de uma forma técnica. O Espírito de Deus se retirará da terra. E não que o Espírito Santo não estará mais na terra, mas isso é uma forma de expressão. É que o Espírito Santo não tocará mais no coração das pessoas. E o Espírito Santo é o agente da conversão. Se ele não toca, ninguém se converte mais. E por que o Espírito Santo fará isso? Interessante, já estamos indo para outro tema, mas o tema tem a ver. Na verdade, o fechamento da porta da graça não é assim arbitrário de Deus. Vamos acabar com a graça. Pronto, não vamos mais estender a graça para ninguém. Vocês acham que Deus quer isso? De maneira alguma. Lá no livro de Ezequiel, Deus fala assim, ó, eu não tenho prazer na morte do perverso. Antes eu quero que o perverso se converta e se arrependa. Deus mesmo fala isso. Então por que se fecha a porta da graça? Por um elemento só, por causa de um elemento. O elemento chamado livre-arbítrio. Por causa desse elemento. É simples. Quando o pecador fala, Senhor Deus, eu sei que eu estou em pecado, eu sei que eu vou queimar no lago de fogo, mas eu não quero a salvação, eu quero ficar nesse pecado. Eu quero ficar aqui. E aí o Espírito de Deus prende, não, mas eu quero ficar. Mas eu quero ficar aqui. Eu faço uma pergunta. Diante da decisão irrevogável do pecador, o Espírito Santo pode fazer alguma coisa? Até que pode. O Todo-Poderoso, até que pode. Só que ele não faz. Por que ele não faz? Porque é contrário à sua natureza. Deus nunca obriga ninguém. Deus nunca obriga ninguém. Aceita a salvação. Não, se eu vou ser obrigado a aceitar a salvação, Deus age dessa maneira? Não. Simplesmente Deus aceita, Deus respeita a decisão da pessoa. Então, quando o último ser humano tomar a decisão de que lado vai ficar, não tem mais o que Deus esperar. Fecha-se a porta da graça. Fecha-se a porta da graça. Ok? Por isso que os juízos que cairão após o fechamento da porta da graça, que são as 7 últimas pragas, serão sem mistura de misericórdia, porque mesmo se fossem com misericórdia, as pessoas não aceitariam, gente. Não aceitariam. Okay? Isso é o ser humano. Vocês sabem qual é o nosso problema? Nosso problema é o seguinte: nós olhamos para os juízos de Deus e falamos, mas Deus é ruim demais, né? Severo demais, sem mistura de misericórdia. Só que ninguém quer olhar pela quantidade de tempo que ele ficou esperando, não, né? Ninguém quer olhar, ninguém quer considerar a quantidade de tempo que Deus ficou esperando. Por exemplo, Deus falou assim para Abraão. Não, desculpa, Deus falou para Saul. Uma ordem que Deus deu para Saul através de Samuel. Entra lá em Canaã e mata tudo. Mata tudo. Quem você encontrar, mata crianças, animais, recém-nascidos, mulheres grávidas, mata tudo. Pode matar tudo. Uma ordem estranha de Deus. Pode matar e destruir toda a cidade. Todo mundo. Gado, animais, crianças, recém-nascidas, passa a espada lá e degola todo mundo. E Saul foi e fez isso aí. Então, quando nós olhamos essa ordem, não, mas o Deus do Antigo Testamento é um Deus assim terrível, severo. Muito pelo contrário, é o mesmo do Novo Testamento. Sim, mas por que Deus deu essa ordem? É porque ninguém quer levar em consideração que Deus esperou os cananeus, sabe quanto tempo? Meio milênio, 500 anos. 500 anos atrás dessa ordem, 500 anos antes dessa ordem, Deus falou para Abraão, Abraão, você está pisando nessa terra, ok? Ok. Somente na 4ª geração, seu povo entrará aqui. Ah, é? Por quê? Porque ainda não se encheu a medida da iniquidade do cananeu. O que significa isso? Vocês sabem quem eram os cananeus? Estudem a arqueologia, vocês vão ver quem eram os cananeus terríveis. Terríveis, depravados, os cananeus. Um povo depravado. Já não tinha mais como os cananeus. Já no tempo de Abraão eles já eram assim. Depravados, imoralidade. Imoralidade a tal ponto que eles não tinham mais o que inventar. Não tinham mais o que inventar. Adultério para lá e para cá, sexo com animais, sexo com os mortos, sexo com tudo quanto vinha na frente. É por isso que Deus falou, mata até os animais, eles estão impuros, estão cheios de doenças, mata todo mundo. E as crianças que estão nascendo é como um ciclo vicioso, é a bola de neve. Elas já estão nascendo com essa mesma natureza há 400 anos, Saul, eu estou vendo isso. Uma geração após outra, não tem mais como, é um câncer no planeta Terra. E a semelhança de um câncer maligno tem que ser extirpado, caso contrário o corpo se perde.
Se Deus não fizesse isso, perderia o planeta inteiro. Entra e mata tudo, extirpa. Logo de uma vez, não tem mais como. Não tem mais como. Essas criancinhas que estão nascendo aí serão os futuros cananeus depravados aí, não tem mais como. A semente do mal já está plantada. Tire esse câncer daí. Não tem mais como. Eu já dei meio milênio para esse povo. E já no tempo de Abraão, eles já estavam assim. Aí Deus fala: Abraão, vocês não vão possuir a terra ainda. Por quê, Senhor? Porque ainda não se encheu. A medida de iniquidade. Que dá a entender? Parece que é um copo, né? Que vai enchendo. Ainda não se encheu. Eu ainda vou esperá-los. Mais meio milênio vou dar para eles. Ainda vou esperá-los. Passa 100 anos. Não, eu vou esperá-los ainda. Passa mais 100 anos. Não, eu vou esperá-los. A pergunta é: até quando Deus vai esperá-los? Até nunca, gente. Sabe por quê? Mesmo se Deus desse para eles 10.000 anos. É a decisão irrevogável do pecador. Eu não quero ser salvo. Eu não quero ser salvo. Eu não quero. Então tá bom. Cassandra, teria uma pergunta. O mundo é a mesma coisa. Sim, mesma coisa. Mesma coisa. Até quando, né? Até quando, né? Pois é. Muito bem, então, o que acontece? Quando chegará o momento do fechamento da porta da graça, que está bem aqui. E o que nós estamos lendo em Apocalipse capítulo 7, versículo 1, é esse cenário. Os anjos estão quase o quê? Soltando os ventos. Ok? Então é bem aqui, ó. Bem nesse momento aqui. Os anjos estão quase soltando os ventos. E aí vem um anjo desesperado do lado do nascimento do sol e fala: calma aí. Não soltem ainda. Quer dizer, não fecha ainda a porta da graça. Há uma obra a ser feita. E que obra é essa? Uma obra chamada de selamento. Nós temos que selar aqueles que pertencem a Deus. Porque esses selados, eles vão passar vivos pela grande tribulação e eles não serão atingidos pelas pragas. É o selo de Deus que protegerão eles das 7 últimas pragas. Aí vai se cumprir o Salmo 91, né? Caiu 1.000 ao teu lado e 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Vocês percebem que os selados, eles passam pelo período das pragas, e eles estão no mesmo lugar que os ímpios. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Eles vão ver os ímpios recebendo as pragas, e eles não estão recebendo as pragas. A semelhança lá do Êxodo. O que aconteceu no Êxodo? Quando Deus mandou as 10 pragas sobre o Egito, as 10 pragas estavam caindo no Egito. Eu faço uma pergunta: o povo de Israel estava no Egito? Estava. Eles estavam lá na terra de Gósen, era o nome da terra, né? Era a terra de Gósen. Só que as pragas não atingiam os hebreus. As terríveis pragas do Egito não atingiam os hebreus. Moisés, quando ele saía do castelo de Faraó, e já pronunciando a praga, quando Moisés pronunciava, a praga já estava lá fora. E quando Moisés saía do castelo, a praga não atingia Moisés. Não atingia Moisés. A tal ponto que o livro de Êxodo fala que Moisés começou a ser um homem muito respeitado pelos egípcios. Porque ele falava, a praga acontecia. Ele orava a Deus e Deus o quê? Cessava as pragas. Era um homem de Deus. Era um homem de Deus. Então as pragas não atingiram os hebreus. A semelhança vai ocorrer nos últimos dias. Os 144.000 selados passarão pela grande tribulação. E eles estarão na terra, não serão arrebatados antes. Eles passarão pela grande tribulação, mas as pragas não atingirão eles. Se cumprirá literalmente o Salmo 91. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. E diz lá: praga nenhuma chegará à sua tenda. Tá bom? Vamos lá então. Eles recebem o selo de Deus. Quem são os 144.000? Essa é a pergunta. Vejam só. Em que momento os 144.000 eles vão aparecer? Bem próximo aqui do fechamento da porta da graça. Bem próximo. Quando o último for selado, Jesus Cristo terminou a sua obra no santuário, aí ele se levanta e pronuncia aquela sentença: agora continue o justo na prática da justiça, o santo continue a santificar-se, e o injusto continue na prática da injustiça. É a última sentença que sai do santuário celestial. Cristo tira suas vestes de sumo sacerdote e coloca suas vestimentas de juiz. Aquele que não aceitou Jesus Cristo no período que ele era o advogado, terá que se deparar com ele no período que ele será o juiz.
Entendeu? Por isso que é importante que você aceite Jesus Cristo enquanto Ele é seu advogado. Porque você terá que estar diante dEle, Ele sendo o seu juiz. Muito bem, vamos avançar então. Quem são 144 mil? Aqui está a grande discussão. Tem um grupo de teólogos, de membros, de pessoas, de estudiosos da Bíblia. Eles defendem o seguinte: são 144 mil literal. 1, 2, 3, 144 mesmo. Até chegar aos 144 mil, literal. Ok? É contado mesmo. Quer dizer, não é nem 145 nem 146. Melhor dizendo, não é nem 143.999 e nem 144.001. É 144 mil. Tem um grupo que defende que é literal. Um outro grupo defende que é simbólico. O número é simbólico. O Apocalipse é simbólico. As profecias são simbólicas. O número é apenas 144 mil. O nome do grupo é apenas 144 mil. Mas é um número bem maior. A pergunta é: quem são 144 mil? Vamos pela Bíblia então. Apocalipse capítulo 7. Esse grupo que passará pela grande tribulação. Selados. Capítulo 7, versículo 4. Vamos lá. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Uma pergunta. O verbo que aparece aí é ouvir. Né? Nesse versículo, João, ele vê o grupo? Ele apenas ouviu. Ouviu o número dos que foram selados, que era de 144 mil. Ele estava na visão e ele ouve uma voz. São 144 mil selados. Ele ouve uma voz. Ouviu o número dos que foram selados, que era de 144 mil. Ele não vê o grupo. Ele apenas ouve que o número dos que foram selados foram 144 mil. Esse é um detalhe tremendo para a gente entender. Ele não vê o grupo. Ele apenas ouve que foram 144 mil. Seria a mesma coisa se nós estivéssemos aqui nessa reunião e, por exemplo, assim, são, por exemplo, apenas 30 pessoas estão no estádio do Baianão. Uma pergunta: você está vendo as 30 pessoas? Mas você está ouvindo que 30 pessoas estão no estádio do Baianão, ok? Vamos lá então, verso 5. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Talvez a sua pergunta seja: por que foi necessário ler todos esses versos? Já poderia ter resumido aí. Vamos lá. As 12 tribos de Israel estão aí mencionadas. Agora acompanhe aqui comigo. Nós estamos aqui nos últimos dias. Bem mais tempo do que nós. Aqui não. Isso aqui não é 2014, é no futuro. No futuro bem próximo. Ok? Isso aqui não é 2014, é no futuro bem próximo, antes do fechamento da porta da graça. E o texto está dizendo que são 144 mil das tribos de quem aí? De Israel. 12 mil de cada tribo. São 12 tribos, 12 mil vezes 12, 144 mil. E aí nós já vamos matar a charada. Sabe como? Muito simples. Vamos lá. São 144 mil das tribos de Israel. Eu faço uma pergunta. Será que hoje, exatamente hoje, em 2014, já há muito tempo, será que hoje nós conseguiríamos encontrar israelitas, não estou falando judeus, israelitas, puro sangue, por exemplo, um israelita da tribo de Zebulon, me encontre aí um zebulonita, um israelita da tribo de Zebulon, me encontre aí um israelita da tribo de Naftali, um naftalita, sei lá, Naftalim, sei lá o nome disso aqui, Naftalina, né? Naftalina, sei lá o nome. Um israelita da tribo de Isacar. Essa tribo aí. Um Isacarim. E assim vai. A pergunta é: nos dias de hoje, nós podemos encontrar israelitas, gente. Você percebe que eu estou frisando israelitas? Eu não estou falando de que grupo?
Eu não estou falando de judeus, porque judeus é apenas uma tribo aí, a tribo de Judá. Só que a questão não é somente a tribo de Judá que está mencionada. Porque hoje, se você me falar, não, pastor, os israelitas moram lá em Jerusalém. Não. Quem é lá em Jerusalém, quem nasce em Jerusalém é um judeu. É um judeu hoje. Por que eu estou querendo dizer isso? Das 12 tribos de Israel, a única tribo sobrevivente hoje foi a tribo de Judá. É daí que vem os judeus. Das 12 tribos de Israel, a única tribo sobrevivente que nós temos é a tribo de Judá. E por que a única tribo sobrevivente é a tribo de Judá? Isso já há muito tempo, desde o tempo de Cristo. Sabe por quê? Aqui comigo. Vocês se lembram nas classes de Daniel que nós falamos que o reino de Israel foi dividido em dois? Lembram? O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou com o nome de Israel. Foram todas as 11 tribos. E o reino do sul era a tribo de Judá, cuja capital era Jerusalém. E até hoje lá, Jerusalém, cuja capital era Jerusalém. Reino do norte, capital Samaria, com as 11 tribos. Reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Veja comigo. A nação israelita, toda a nação israelita, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, eles sofreram os cativeiros. Lembra que nós estudamos isso no livro de Daniel. Reino do norte sofreu o cativeiro assírio. E os assírios destruíram os israelitas. Destruíram todos. Vocês se lembram lá da história dos assírios? Os assírios eram terríveis. Faziam carnificina em seus cativeiros. Eram terríveis. Eles destruíram a tribo de Naphtali, destruíram a tribo de Zebulon. Aí sobrou o reino do sul, Judá. E o reino do sul, Judá, sofreu 3 cativeiros. De que império? O grande império lá de Daniel. O império babilônico. O império babilônico. Foram 3 cativeiros. Esse reino do sul, que é todo Judá, eles ficaram quantos anos no cativeiro babilônico? 70 anos. Enquanto isso, o reino do norte já estava sendo dizimado e desfeito. Sobrou somente o reino do sul, a tribo de Judá. Eles ficaram 70 anos no cativeiro. E no ano 535 a.C., quando terminou os 70 anos, eles retornaram para Jerusalém. Lembra lá do decreto de retornar para Jerusalém? Retornando para Jerusalém, eles reedificaram a cidade. Lembra da profecia das 70 semanas? Eles reedificaram a cidade e constituíram de novo a nação. Agora não mais a nação israelita, a nação o quê? Judaica. Porque era o reino de Judá. E daí vieram os judeus. Isso está escrito no livro de Esdras, no livro de Neemias, se você quiser acompanhar na Bíblia. Okay? O livro de Esdras e Neemias conta toda a história do povo judeu. E eles vieram daí. Então já no tempo de Cristo, não tinha mais os zebulonitas, os naftalins. Não tinha mais. Os judeus, a tal ponto que Jesus Cristo era judeu. E aí os judeus vieram até hoje. Então a única tribo existente de toda a nação de Israel é a tribo de Judá. É a única tribo existente. Então aqui comigo. Esse texto que nós estamos lendo é um texto futuro, que vai acontecer no futuro. Esse texto está falando que os selados são 12 mil de cada tribo, da tribo de Israel. Eu faço uma pergunta, se não tem mais as tribos israelitas, apenas a tribo de Judá, então por que aqui está falando 12 mil da tribo de Israel? Gente, aí que está a questão. É isso mesmo, Maria Elisa. Não tem como você ler isso aqui e interpretar de uma forma literal. Se você interpretar de uma forma literal, você vai cair em parafuso, porque não existem mais israelitas. Isso aqui é simbólico. Não tem como você interpretar de forma literal. A única das 12 tribos é a tribo de Judá. Um problema. O texto não menciona só a tribo de Judá, menciona a tribo de Naphtali, a tribo de Zebulon, a tribo de Aser, a tribo de Dan não é mencionada, a tribo de Simeão. Então isso aqui é simbólico. Não tem como. Se você interpretar de forma literal, você vai cair em contradição, porque essas tribos não mais existem. Ok? Daqui já dá para perceber que a leitura é simbólica. Pois não. Guarda aí que é a cereja do bolo, tá bom? Guarda aí que é a cereja do bolo. Vamos lá então. Vamos avançar aqui com a leitura. É o versículo 9 que eu já vou ler perfeitamente. Ouvi, aí tem um verbo. Tem um verbo aí que é importante. Pegou a ideia, Soninha? Vai lá. Versículo 9. Depois destas coisas,
Qual é a palavra que vem aí? Vi. Vocês se lembram que no verso 4 ele apenas o quê? Ouve. Agora no verso 9, agora ele vê. Depois dessas coisas vi. E eis grande multidão, que ninguém podia o quê? Enumerar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, ações e graças, e a honra, e o poder e a força, sejam nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes, preste atenção na pergunta, que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Aqui comigo. Muito bem. No versículo 4, João ele ouve o número, 144 mil que são selados. No versículo 9, ele vê uma grande multidão, que ninguém podia o quê? Enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, alemães, franceses, todas as nações, mongóis, austríacos, suecos, e aí vai, judeus, todo mundo, de todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, índios, africanos, todo mundo, brasileiros, paraenses, paulistanos, e aí vai, cearenses, todo mundo, ok? Todo mundo junto, de todas as tribos, todas as nações, todos os povos, todas as línguas, que ninguém podia enumerar, a grande multidão, todos com vestes brancas, de vestiduras brancas. Aí um dos anciãos pergunta assim para João: João, quem são esses? E de onde vieram? Preste atenção agora na resposta. Vamos lá. Verso 14. Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm, da onde aí? Da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Opa! Aqui comigo. Veja agora. Agora vamos fechar o quadro, tá bom? Vamos fechar. Muito bem. A grande tribulação, a qual nunca houve, é o período no qual vai cair, é o período no qual vão cair as 7 últimas pragas, a grande tribulação. Os selados, eles são selados justamente para que eles passem pelo período das pragas sem serem atingidos. Esses selados, eles têm um nome enigmático. É um nome numérico. Qual o nome numérico? 144 mil. Então, os 144 mil selados são aqueles que passam pela grande tribulação. Só que agora, a pergunta é: essa grande multidão que ninguém pode enumerar, quem são e de onde vieram? A resposta é: são eles os que estão passando, são eles os que passaram pela grande o quê? Opa! Ó, liguem os pontos agora. Nós não temos 2 grupos. Quantos grupos nós temos? Um grupo só. A grande tribulação, que ninguém pode enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, essa grande multidão, melhor dizendo, essa grande multidão passa pela grande tribulação. Perfeito, gente? Perfeito? Só que nós bem sabemos que quem recebe o selo para passar pela grande tribulação, quem é que recebe o selo? A pergunta é: quem são os 144 mil? Quem são os 144 mil? A grande multidão. É o mesmo grupo. É o mesmo grupo. Qual é o nome da grande multidão? 144 mil. Esse é o nome da grande multidão. É um nome enigmático. Não são 2 grupos que estão passando. Apenas um grupo passa pela grande tribulação sem receber as pragas. E esse grupo foi o grupo que foi selado, os 144 mil. Só que esse grupo recebe o nome de 144 mil, mas é uma grande multidão que ninguém pode o quê? Então esse número é literal ou simbólico? Simbólico, gente. É um número simbólico. É um número simbólico. O nome da grande multidão que ninguém pode contar. Interessante, né? Que João ele faz questão de colocar assim, ó, que ninguém pode o quê? Enumerar, contar. Ele faz questão de colocar assim: de todas as nações, tribos, povos e línguas.
Dois elementos que ele faz questão de mencionar. Ninguém pode contar. É uma grande multidão. E de todas as nações, tribos, povos, línguas. E o que ele está querendo dizer nas entrelinhas? Os 144 mil que eu acabei de mencionar não é um grupo literal, gente. É um grupo simbólico. É isso que o João está querendo dizer nas entrelinhas. Ok? Por exemplo, nós estamos aqui em torno de umas 60 pessoas. 60 pessoas estamos aqui. Em torno de 50, 60 pessoas. Vamos dar um nome para esse grupo. Esse grupo se chama 35. Sim? 35. Um exemplo. O fato de se chamar 35 não significa necessariamente que tenham quantas pessoas? 35 pessoas. A sua pergunta talvez seja, então por que esse grupo, que é a grande multidão que ninguém pode numerar, por que esse grupo recebe o nome, melhor dizendo, de 144 mil? Ótimo. Porque, desculpa lá. Das 12 tribos, a multiplicação, a somatória, perfeito. Soninha. Pois não. Sim, perfeito. 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 Essa é a ideia. É que o número tem uma mensagem, né? O número tem uma mensagem. Vocês sabem qual é a mensagem? Vou explicar para vocês. Aqui comigo, ó. Vamos lá. Vocês sabem que a Bíblia trabalha com números, né? O número 7. Qual o significado do número 7? Perfeição. 7 significa perfeição na Bíblia, ok? 7, sábado, né? 7, é o número da perfeição. Tem outro número, o número 12, que tem a ver agora com a gente. O número 12 na Bíblia significa completo. Completo, ok? 7, perfeição, 12, completo. O número 4, eu estou fazendo um estudo sobre o número 4 na Bíblia. Você vê muita coisa sobre o número 4. 4 significa universalidade. Universal, entendeu? Universal, mundial, universalidade. Aí os quatro anjos segurando os 4 ventos. Nações, tribos. Você pode perceber essa fraseologia que a Bíblia usa. Nações, tribos, povos e línguas. Já percebeu? Nações, tribos, povos e línguas. 4. Nações, tribos, povos e línguas. Significando, o que a Bíblia quer dizer? Todo o quê? Todo mundo. Então o número 4 na Bíblia significa mundial, universalidade, etc. Então os números na Bíblia, eles têm algumas mensagens. Por exemplo, 40 dias e quantas noites? E 40 noites. O número 40 também. Muito bem. O número 12, ele tem um significado, ele tem uma mensagem. 12 é completo. Vejam só. A igreja de Deus no Antigo Testamento, que é a nação israelita, ela foi fundada pelo número 12. Eu estou me referindo ao quê? As 12 tribos. As 12 tribos de Israel. Ok? Nós tínhamos lá 12 tribos. Os 12 filhos de... Qual é o nome do patriarca? Jacó, né? Os 12 tribos de Jacó. Os 12 filhos de Israel. Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, etc. As 12 tribos de Israel, elas representam a igreja do Antigo Testamento. A igreja do Novo Testamento, que é uma continuação, a igreja do Novo Testamento também tem o número 12, porque ela foi fundada sobre o fundamento dos 12 apóstolos. O próprio Pedro fala isso, né? O fundamento dos apóstolos, os 12 apóstolos. Cada um é uma pedra viva. Pedro usa essa linguagem, né? Os 12 fundamentos. Cada um é uma pedra viva. E Cristo é a pedra o quê? Angular. Ok? Cristo é a principal pedra. O que era a pedra angular? Quando eles construíam um templo ou uma casa, tinha uma pedra, angular é ângulo, né? Tinha uma pedra que ficava no ângulo. E essa pedra era responsável para estruturar todo o balanço, o equilíbrio do edifício. É a pedra angular. Ok? Cristo é a pedra angular, a pedra que vai fazer o equilíbrio de todo o edifício. É a rocha dos séculos, é Cristo. Então, os apóstolos são pedras também, pedras vivas, só que estão sob a pedra angular, que é Cristo. Muito bem. A igreja do Antigo Testamento, construída sobre 12 tribos, as 12 tribos de Israel. A igreja do Novo Testamento, construída sobre 12 apóstolos. Matemática agora. 12 aqui, 12 lá. 12 vezes 12, 144. Como é que vamos chegar ao 1000? Vamos lá aqui. 12 vezes 12, 144. No tempo do fim,
Deus também tem um povo remanescente no tempo do fim. Nós vamos estudar isso, Apocalipse capítulo 12. O remanescente do tempo do fim, que é o remanescente da igreja cristã. São os últimos que estarão vivendo no tempo do fim. A igreja, são 144 mil, é o último povo que estará vivendo no tempo do fim. 12 vezes 12, 144. É uma multidão que vai passar pela grande tribulação. Você sabe qual que é o significado do número 1000? Para a multidão é o número 1000. O número 1000, milhares, 1000, é o significado para a multidão. Quer um exemplo? É simples, não é necessário você abrir o texto. Daniel capítulo 7, versículo 9. Continue olhando, eis que foram postos uns tronos. O ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, seu cabelo como pura lã, e o seu trono como chamas de fogo. Um rio de fogo saía e manava de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Outro texto, Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Vi um grande trono, os 4 seres viventes e os anciãos, e milhões e milhares estavam diante dele, que são os anjos. O número 1000 significa o quê? Multidão. 12, incontável. 12 vezes 12, o primeiro grupo de 12, a igreja do Antigo Testamento. O segundo grupo de 12, a igreja do Novo Testamento. E agora o povo remanescente, a grande multidão que ninguém pode enumerar. 12 vezes 12, 144. 144 vezes 1000. Qual é o número que temos? 144? O povo remanescente do tempo do fim, que passará pela grande tribulação, será uma representação da igreja de Deus em toda a história. Por isso que eles recebem o nome de 144 mil. O povo remanescente do tempo do fim estará representando a igreja de Deus desde o Antigo Testamento. É uma representação viva da igreja do Antigo Testamento. É uma representação viva da igreja do Novo Testamento. É uma grande multidão que ninguém pode numerar. Os 144 mil. Pois não, Cassandra? Isso, exatamente. Veja só, eles são, é o segmento de uma linha, é o povo remanescente, é o povo justo. Na verdade, é o povo da aliança, é o segmento de uma linha. E eles vão representar o povo de Deus na pior fase da terra. No tempo de angústia, o qual nunca houve. Deus, em todo o tempo da história, Deus sempre teve os seus representantes. Em todo o tempo da história. E no último ato do drama, no último momento da história, quando o grande conflito estará se definindo entre o bem e o mal, Deus levantará um povo para defender o seu caráter, para defender o seu nome. Esse povo é a representação de todos os seus fiéis desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento. É o povo de Deus o tempo do fim, cujo título é 144 mil. O número é enigmático, o número é simbólico, né? Não, é o mesmo grupo. Capítulo 14 é o mesmo grupo. É o mesmo grupo. Vamos ler aí. Apocalipse capítulo 14. Faz parte aqui do estudo. Apocalipse 14, versículos de 1 a 4. É o mesmo grupo, 144 mil. Apocalipse 14, versos de 1 a 4. Aqui estão os 144 mil. Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. E entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são virgens, ou então castos, em outras traduções. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Olha que forte agora, não tem mácula. Aqui é o mesmo grupo, tá? Vejam só, se nós interpretássemos os 144 mil sendo literal, nós teríamos que interpretar então que aí nós só teríamos homens. As mulheres não fazem parte dos 144 mil. Perceberam? Não se macularam com mulheres. Eles não casaram, são castos, são virgens. Em outras traduções falam virgens. Eles são castos. Então nós só teríamos homens virgens. Então, aí meu amigo, aí complicou a vida. Aí complicou a vida. Nós teríamos somente homens virgens. Se interpretássemos de uma forma literal. Gente, quando fala aí não se macularam com mulheres.
esse termo mulheres no Apocalipse significa o que, gente? As igrejas apostatadas. As igrejas que estão atrás de falsas doutrinas. Nós vamos estudar isso ainda em Apocalipse capítulo 17, 18, quando fala assim que Babilônia é a mãe das meretrizes. Ok? Existe uma instituição que se chama Babilônia. Só que Babilônia não está sozinha no grande conflito entre o bem e o mal. Babilônia tem suas filhas. E Babilônia é chamada da grande meretriz, a grande prostituta. É certo que está falando de uma instituição religiosa. Nós não podemos interpretar de uma forma literal. Babilônia é a grande prostituta. A mãe, você está em Apocalipse capítulo 18. A mãe das meretrizes. Veja só, se a mãe é a prostituta, logo as filhas também são. E aí o que acontece? Os 144 mil não se macularam com mulheres. Quer dizer, eles não se enredaram, eles saíram da Babilônia, eles não aceitaram os erros das meretrizes. Esse é o significado. Por isso que diz assim, ó, não tem mácula. Eles conheceram a verdade. Se cumpriu lá João capítulo 8, verso 36. Conhecereis a verdade. E a verdade vai fazer o que com eles? Vos libertará. Eles ouviram a voz que foi dada lá em Apocalipse 18, verso 4. Retirai-vos dela, saem da Babilônia. Retirai-vos dela, povo meu. Saem daí. Os 144 mil, o povo remanescente do tempo do fim. Eles ouviram a voz de Deus. Eles estavam misturados nesses erros da Babilônia. Bebendo o vinho da Babilônia. Diz lá em Apocalipse capítulo 14. Leiam comigo aí. Está aí, né? Apocalipse 14, o versículo 8, ó. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Fatalmente você tem que interpretar de forma simbólica, gente. Não tem como interpretar de forma literal. Babilônia, toda essa confusão religiosa que nós estamos vivendo hoje. O próprio nome Babilônia significa confusão. Vem da raiz Babel, a torre de Babel, onde ocorreu lá a confusão de línguas. Lembram lá no Antigo Testamento? Babilônia é toda essa confusão religiosa que nós vivemos hoje. Uma única Bíblia. Só que as pessoas interpretam da maneira que lhe apraz. Ok? Da maneira que eles entendem. Por exemplo, a Bíblia fala assim, é branco. A Bíblia diz, é branco. Aí a pessoa olha aqui, não, a Bíblia está falando que é branco. Mas se for um cinza claro, bem clarinho, aí passa. Aí surge a igreja do cinza claro. Aí agora é o seguinte, aí vem outro, ele lê a mesma passagem. Não, a Bíblia fala que é branco. Não, mas se for um rosinha claro, bem clarinho, aí surge a igreja do rosinha claro. Não, aí vem um outro e lê a mesma passagem. É branco. Não, mas se for um azul, bem clarinho, aí surge a igreja do azul clarinho. A questão é, cadê a igreja aqui? Não, é branco? É branco. Se Deus falando que é isso, gente, ponto final. O que Deus falou é o que Deus falou. É o povo remanescente. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Apocalipse 14, versículo 12. É o próximo texto aí. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aí estão os santos. Esses são os verdadeiros santos dos últimos dias. Aí estão eles. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Deus falou assim, é assim, ponto final. Deus é o soberano. Então o que acontece? Por que nós temos hoje tantas igrejas? Tantas igrejas. Porque ninguém está querendo seguir a Bíblia como a Bíblia está dizendo. É uma briga que tem lá no ministério. Tem aí os ministérios. A briga tem lá no ministério. Não, eu vou inventar um ministério para mim. Aí surge a igreja do ministério fulano de tal. Onde o pastor é o dono da igreja. É o dono. Aí tem uma briga lá no ministério de louvor. Aí surge lá o pastor com o ministério dele. E assim vão abrindo igrejas, a semelhança como se abrem bares. É um bar a cada esquina, é uma igreja a cada esquina, com cada nome diferente. Esses dias eu estava lendo lá uma reportagem, né, na revista Época, os nomes das igrejas, terríveis, gente. Eu já contei isso aqui para vocês. Tem uma igreja, a igreja evangélica, o Cuspe de Cristo. É o Cuspe mesmo. O Cuspe. O Cuspe de Cristo. Entendeu? Não tem, você percebe que não tem sentido. Fatalmente eles estão se baseando quando Jesus misturou saliva e curou lá o cuspe curador de Cristo, talvez, né? Tem uma igreja que
Igreja evangélica, Jesus vem e você fica. Aí não tem nem marketing para evangelizar. Pô, mas que é isso? Não tem marketing. Jesus vem e você fica. Prestem atenção. Na verdade, a nossa intenção não é criticar a placa da igreja. Não é isso. Não é isso. Não é isso. A nossa intenção é mostrar o quê? Onde está o povo que busque a verdade. Você sabe qual que é a igreja verdadeira? A igreja verdadeira está aí. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Pois não, amiga. Pois não, por favor. Isso. Perfeito, perfeito. Uhum. Sim. Sim, sim. Nas escrituras. Veja só, é você identificar o povo, o grupo, a pessoa, sei lá o quê, que queira seguir o assim diz o Senhor. Essa é a questão. Veja só, não é o que o pastor fala, não é o que o padre fala, não é o que o bispo fala. Não é o que uma comissão fala, é o que a Bíblia fala. E ponto final. Ó, se em algum dia vocês me virem fazendo ou falando alguma coisa contrária à Bíblia, me tirem daqui de cima, por favor. Me tirem daqui de cima, porque eu estou sendo mentiroso. Se eu estiver fazendo ou falando alguma coisa contrária à Bíblia, podem me tirar daqui de cima, porque a nossa fé, nosso fundamento só deve estar aonde? Na Bíblia, gente. Nas Escrituras Sagradas. É muito bonito isso. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Obrigado pela sua contribuição. É exatamente isso. Cada um está interessado em dar a sua interpretação. Só que eles não estão interessados em saber a interpretação que a Bíblia já tem. Porque eu não vou dar a interpretação para a Bíblia. A Bíblia já tem a interpretação. Ok? Eu não posso me aproximar da Bíblia já com pretexto. Não, eu quero ver o que a Bíblia fala para agradar a minha opinião. Não, eu tenho que me aproximar da Bíblia com a minha mente limpa, disposto a aprender, assim como um menino aos pés de um grande mestre. E aí sim, aí Deus vai falar comigo. Aí Deus vai falar assim, meu filho, é esse aqui? Então é esse aqui, gente. E o que Deus falou? Deus falou. Acabou, gente, não tem isso. É branco, é branco. E acabou, gente. Se Deus falou, é isso. Não tem, a Bíblia é muito clara. Uma criança, se lê, entende isso aqui. É por isso que Jesus falou que nós temos que voltar a ser crianças, ok? Muito bem. Ok, então respondi aí os 144 mil, né? Perfeito. E aí eles diferenciam os 144 mil lá desses aí. Não é perfeito. Se for interpretar literal, a gente tem que encontrar um cordeiro mesmo, com um grupo de 144 mil jovens, rapazes, virgens. Se temos que interpretar literal. É um animal, um cordeiro, com um grupo de jovens virgens. Gente, aí é complicado. O cordeiro representa quem? Cristo, gente. O Monte Sião é a própria igreja. O Monte Sião é a igreja, etc. Ok? 144 mil é o povo remanescente. Tá bom? Vamos avançar? E aqui a gente termina. Os últimos acontecimentos estão aqui, ok? Vamos fechar aqui. Muito bem. Agora para fechar. O que é o selo de Deus? Bem, os 144 mil já respondemos. Os 144 mil é o último grupo de Deus, o último povo de Deus no tempo do fim, que passará pela grande tribulação sem sofrer as pragas. Eles serão selados. A pergunta é, que selo é esse? Voltemos para Apocalipse 7. É bem rapidinho, a gente já termina aqui. Deixa eu ver aqui o tempo. Vamos lá. Apocalipse capítulo 7. É o versículo 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo:
Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então viu o número dos que foram selados, que era 144 mil. Pergunta, o que é o selo de Deus? Primeiro, qual é o conceito de selo na Bíblia? Selo indica sinal de propriedade. Aqui estão as passagens bíblicas, vocês podem conferir depois, tá bom? Selo significa sinal de propriedade. Por exemplo, até hoje isso é praticado, principalmente com as pessoas que trabalham com pecuária. Gado, né? Com gado. E o que eles fazem com gado? Eles selam. Obrigado, eles marcam gado, né? Então, por exemplo, eu vendo aquele gado com aquela determinada marca, eu sei que é de um dono. Então, esse é um costume antigo. É um costume antigo desde o tempo da Bíblia. Selo significa sinal de propriedade. Então, 144 mil que serão selados, ali está o povo de Deus. Deus vai olhar para a terra, aqui está o meu povo. E como que nós vamos saber que esse é o povo de Deus? É porque eles foram o quê? Selados, tá bom? Vamos lá então. O selo também, ele era usado, né, até hoje também, usado para lacrar documentos pessoais. Aqui nós temos as passagens, ok? Vamos avançar aqui. O livro de Efésios, capítulo 1, vamos abrir lá. Efésios, capítulo 1, versículos 12 a 14. Deixa eu marcar a página em Apocalipse 7. É bom a gente entender essa parte aqui. Efésios, capítulo 1, versos 12 a 14. Tem um texto interessante. Efésios, capítulo 1, versículos 12 a 14, tá bom? Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 12 a 14. Em 15 minutos a gente termina aqui já o nosso estudo. Efésios capítulo 1, versos 12 a 14. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A Bíblia está falando de um selamento aí. Nós que cremos em Cristo, eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, eu fui selado com quem aí? Com o Santo Espírito. Então o que acontece? Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, o Espírito Santo veio sobre mim. A presença do Espírito Santo na minha vida é um sinal de que eu pertenço a quem? A Deus. Esse é um selo. Uma vez Paulo falou assim, ó, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está em Romanos capítulo 8, acho que é o verso 5. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Significa que, quando eu recebo o Espírito Santo, significa que eu pertenço a quem? A Cristo. Por isso que é o selo aí. Ok? É um selo. Só que vejam comigo, esse aqui é um selo interno. Interno. Ó, crer em Cristo está falando de algo interno, do coração. O Espírito Santo habita em mim. Esse é o selo da salvação. Todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador, eles recebem a salvação, recebem a presença do Espírito Santo e são selados, ok? Tendo nele crido, este é o selo da salvação. Quando cremos em Jesus, recebemos a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nós, essa parte é importantíssima, gente. É o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. O que significa? Que a presença do Espírito Santo em mim é a segurança de que eu serei salvo por ocasião da volta de Cristo. Okay? É o penhor, garantia. Penhor, garantia. Vamos avançar aqui. O selo de Deus no interior da pessoa. A salvação ocorre de uma perspectiva interna. Por que é interna? A frase que indica essa expressão está em Efésios aí. Tendo nele também crido. Eu faço uma pergunta. A fé em Jesus Cristo é algo externo ou interno? É interno, né? Eu criei. Eu amei. Né? Eu amei. Algo interno. Tá bom? Então, primeiramente falando, o selo da salvação acontece no coração da pessoa. Vamos lá. Ao crer em Jesus, a salvação opera no meu interior. A salvação é confirmada pela presença do Espírito Santo. Este, portanto, é o selo da salvação. Muito bem. Só que, aquele que aceitou Jesus como seu Salvador, eu faço uma pergunta. Tem uma mudança de vida? Ou não? Tem. É simples. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E agora quem está em Cristo é uma nova o quê? Criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma nova criatura. A pessoa aceita Jesus Cristo, abandona os vícios, abandona a vida de adultério, abandona a vida de mentira, abandona a vida de falsidade, ok? Abandona a vida de ignorância, de brutalidade, de falso testemunho.
abandona os maus costumes. Então vocês percebem que aquilo que acontece no interior, ele se expressa na forma exterior? Ou não, gente? Ou será que não acontece nada? Sim, gente, é uma mudança. Vamos lá. Que mudança é essa? Vamos aqui comigo. A expressão externa da salvação, resumidamente falando, é a guarda dos 10 mandamentos. Por exemplo, aqui ó, um assassino, ele aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Ele vai deixar de quebrar que mandamento? Não matarás. Agora ele vai guardar o 8º mandamento da lei divina: não matarás. Um adúltero, ele aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Ele deixou de quebrar que mandamento? O 7º mandamento: não adulterarás. Um filho desobediente ao pai, xinga o pai e a mãe, fala blasfêmias contra o pai e a mãe. Agora ele aceita Jesus como Salvador. Que mandamento ele começa a guardar? O 5º: honra teu pai e tua mãe. Jesus mesmo falou em João 14, verso 15. O texto está aqui, ó. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ok? Então aqui comigo. O selo interno, ele é expressado, ok? Externalizado de alguma maneira. É pela guarda dos mandamentos. A pessoa guarda os mandamentos porque já foi salva. Essa parte é importantíssima. Nós não guardamos os mandamentos para sermos salvos, porque já fomos salvos, gente. Porque mandamento não salva ninguém. Guardar a lei divina não salva ninguém, porque não foi a lei pregada na cruz do Calvário, e sim Jesus Cristo pregado na cruz do Calvário. A lei não salva ninguém. Eu não guardo o mandamento para ser salvo. Eu guardo o mandamento porque já fui salvo. Em resposta ao amor de Jesus Cristo, eu guardo os seus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A salvação que ocorre no interior é expressa na guarda da lei. A pergunta é a seguinte, agora nós vamos chegar lá. Será que encontramos estes mesmos elementos de salvação interna e externa em Apocalipse 7, no selamento do povo de Deus? É simples. Ó. O selo de Deus é colocado aonde? Nos 144 mil? Na fronte, gente. Olha, a gente tem que fazer perguntas para a Bíblia. Por que não foi colocado no ombro? Por que não foi colocado nas costas? Não sei. No calcanhar? Não foi colocar no... Por que na fronte? Por que não foi na nuca? Pelo amor de Deus. Por que na fronte? É simples. Da parte do cérebro. É simples, né? Da parte do cérebro. Parte do cérebro. Qual é a parte do cérebro responsável pela consciência? Pelas decisões? É essa parte frontal, obrigado. Essa parte frontal é a parte responsável pela consciência, pelas decisões. É por essa parte que Deus fala. É isso mesmo, gente? É isso, ok? É isso mesmo, Tiago. Tiago está ali para confirmar. É essa parte frontal aqui, responsável pelas decisões. É a consciência. Por isso que o selo é colocado aonde? Na fronte. O que significa? A pessoa, ela toma o quê? A decisão. Olha aí. Olha aí o selo interno. Ela toma a decisão de servir a Deus. Quando ela toma essa decisão, ela vai receber o quê? O selo. É por isso que nós não podemos interpretar de forma literal. Porque imagina os 144 mil com alguma tatuagem na fronte. Uma tatuagem. Não podemos, gente. É de forma simbólica. Ele tomou a decisão. Opa, o selo foi lá na fronte. Ok? Muito bem, vamos lá então. Ó, o selo de Deus, a salvação interna, ela é expressa pela guarda da lei. O selo de Deus está na lei também. Porque se ele toma a decisão de aceitar Jesus Cristo, ele vai expressar isso de que maneira? Guardando a lei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui o selo na lei. Vamos ler esse texto aí. Isaías capítulo 8, versículo 20. Vamos lá. Agora se preparem aí, hein? Quem nunca assistiu esse estudo, se prepare. Isaías capítulo 8, verso 20. Vamos lá. Eu estou terminando já. Falta só esse texto, mais uns 2 e aí a gente já termina. Tá bom? Isaías capítulo 8, versículo 20. Já identificamos 144 mil. É o povo de Deus dos últimos dias. Agora vamos identificar que selo é esse. Já percebemos que é o selo da salvação. Só que ele é expresso na guarda da lei. Vamos ver se o selo de Deus está na lei também. Isaías capítulo 8, versículo 20.
Diz aí a sua Bíblia e a minha também. À lei e ao testemunho. Opa, não, peraí. Desculpa, é Isaías 8:16. Capítulo 8, verso 16. Desculpa. 8:20 é outro estudo, tá bom? Capítulo 8, verso 16. Resguarda o testemunho. O que está escrito aí, gente? Sela a lei no coração dos meus discípulos. Quando a Bíblia fala coração, a Bíblia está querendo dizer o quê? É mente. Porque coração, esse órgão aqui, esse músculo, ok? O músculo em si não tem nenhum significado. Na verdade, a palavra no hebraico para coração é mente. Sela a lei na mente dos meus discípulos. Olha que interessante, o selo está na lei também. Por que o selo está na lei? É porque quando eu sou salvo, de que maneira eu expresso a salvação? Guardando a lei. O selo também envolve a lei. Vamos lá então, vamos avançar aqui. Sela a lei no coração. Coração é o elemento interno, mente, crer. Lei é o elemento externo, obedecer. Vamos lá, outro texto. As 3 características de um selo. Nós sabemos que um selo ele tem 3 características. Vejam só, o selo de Deus na lei tem que ter 3 características. Primeira característica de um selo, o nome. Isso aqui eu estou falando dos selos do Oriente Médio, o contexto no qual a Bíblia foi escrita. O nome de quem está dando o selo, o cargo da pessoa e a sua jurisdição, o local onde ela habita. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui bem fácil. Um exemplo aqui. Assuero, rei da Medo-Pérsia, que era um selo antigo. O rei Assuero, ele tinha um anel, o anel selar, ok? E quando ele selava os documentos, ele pegava o anel e plum! E no anel de Assuero estava Assuero, rei da Medo-Pérsia. Aqui nós temos o exemplo de um selo. O nome, qual é o nome que está aí no selo? Assuero. O cargo, qual cargo está aí? Rei. E a jurisdição? Medo-Persa. Quer outro exemplo? Vamos lá. Aí, Assuero, ok. Outro exemplo, podemos dar. Dilma Rousseff, presidenta do Brasil. Que exemplo. Olha o partido contra aí. Ok? Outro exemplo. E assim vai. Os exemplos que você pode dar aí. Nome, cargo e a jurisdição do governo. Muito bem. Como encontrar essas 3 características na lei de Deus? Porque o selo está na lei. Vamos ver, mandamento por mandamento, qual mandamento tem essas 3 características. Então vamos lá. A lei de Deus. Abra aí em Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 17. Já estou terminando aqui, tá? Êxodo 20, versículos de 1 a 17. E aí a gente fecha o quadro. Abra aí comigo. Êxodo 20, versos de 1 a 17. Aí estão os 10 mandamentos da lei divina. Aí está a lei de Deus. A Bíblia fala, sela a lei no coração deles. Vamos lá então. Vamos ver qual mandamento divino tem essas 3 características. Qual mandamento divino é o selo então? Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 17. Vamos lá. Só um momentinho, deixa eu abrir aqui que eu abri em Gênesis. Ok. Primeiro mandamento. Se você quiser ler aqui eu resumi as palavras, fica melhor. Primeiro mandamento da lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Eu faço uma pergunta para o meu auditório super atento. Olha lá. Nesse primeiro mandamento, nós temos as 3 características? Nenhuma nós temos aí. Nenhuma. Uma pergunta. O nome de Deus está aí nesse primeiro mandamento? Não está o nome, não está o cargo, não está nada. Então o selo não está nesse mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não está. Olha lá, nenhuma. Segundo mandamento. Eu resumi o mandamento. Quer dizer, eu resumi não, desculpa. Eu coloquei somente as palavras importantes. Não farás para ti imagem de escultura, etc, etc. Ok? Que nós já sabemos. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Uma pergunta. Esse segundo mandamento, qual característica apresenta aí? A primeira. O nome. E o Senhor aí com letras maiúsculas é o Jeová. É o nome. Apresenta apenas uma característica. Só que para ser um selo tem que ter quantas características? 3. Portanto, o segundo mandamento não é o selo. Usa uma característica, o nome Senhor teu Deus. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Qual a única característica que aparece aí? O nome de novo. Qual o mandamento aqui? O quarto. Vamos lá. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, etc. O 7º dia é o sábado de quem aí? Do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, etc. Porque em 6 dias, o que aconteceu aqui? Fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes
das águas. As 3 características estão aqui, ó. Nome, Senhor teu Deus. Cargo, qual é o cargo dele? Se ele fez, o Criador. Qual a jurisdição? Os céus, a terra, o mar, as fontes das águas. Resumindo, o universo. O único mandamento que tem as 3 características: o nome, o cargo e a jurisdição. Aqui está o 5º mandamento, ó. Aqui, ó, 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Única característica, o nome. 6º mandamento: não matarás. Nenhuma característica. 7º, 8º, olha lá, nenhuma, ó, tá vendo? E agora vem o 9º mandamento: nenhuma característica. E o 10º mandamento: nenhuma característica. Dos 10 mandamentos da lei divina, o único mandamento que tem as 3 características de um selo é o sábado, o 4º mandamento. O próprio Isaías fala: sela a lei no coração dos meus discípulos. O selo está na lei. De qual mandamento tem as 3 características de um selo? O sábado. E vocês querem ver prova bíblica? Vamos lá. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Vamos comigo aqui. Livro de Ezequiel, antes de Daniel. Ezequiel, capítulo 20, o versículo 12. Olha que texto tremendaço esse texto. Isso é uma bomba atômica esse texto aí. Ezequiel, capítulo 20, o versículo 12. Olha que texto aí. Livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Diz assim a Bíblia: também lhes dei os meus sábados para servirem do que aí, minha gente? De sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Versículo 20, mesmo capítulo, verso 20: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Por que eu estou enfatizando essas palavras? Olha, o sábado, vocês se lembram lá do exemplo do boiadeiro lá, da pecuária? Ele sela. Esse sinal significa que esse animal é meu. No exemplo aqui, Deus fala: eu vou dar o sábado, porque o que o sábado é entre eu e o meu povo? O que o sábado é? Um sinal. É um sinal entre mim e eles, para que vocês saibam que esse povo, o que é? É meu. Esse povo me pertence. Esse povo me pertence. É isso que Deus está querendo dizer. Uma criança, se lê esse texto, entende, gente? E olha, outra palavra interessante no texto: para que saibais. Gente, quando o Espírito Santo coloca uma palavrinha na Bíblia, é porque essa palavra, para que saibais. Eu faço uma pergunta: de que parte do cérebro nós sabemos as coisas? Para que saibais. Saibais. Saibais, gente. A fronte. Os 144 mil recebem um selo aonde? Para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. O selo é o sábado. O selo, a forma externa do selo é a guarda do sábado. Não tem como. Eu aceitei Jesus Cristo, eu guardo os seus mandamentos. Eu não guardo apenas 9, eu guardo quantos? Todos, os 10, inclusive o 4. Porque São Tiago capítulo 2, versículo 10 diz assim: todo aquele que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porque não há um mandamento mais importante do que o outro. Todos. Todos os 10. Os 10 mandamentos. O mandamento do sábado é o único mandamento da lei divina. Leia, gente. Leia os 10 mandamentos. É o único mandamento da lei divina que fala quem deu a lei. É o único. Você sabe por quê? Os outros mandamentos apenas mencionam o nome. O Senhor Deus. O Senhor Deus. A pergunta é: quem é esse Senhor Deus aí? Porque podem ter outros deuses, ok? O próprio Deus fala: não terás outros deuses. Tudo aquilo que está em primeiro lugar no seu coração, isso é um Deus. A pergunta é: quem é o Deus da lei? Quem é o Deus da lei? O mandamento do sábado é o único mandamento que responde quem é o Deus que deu a lei. Quem é o Deus da lei? Aquele que fez os céus, a terra, o mar e a... Ah, sim! O Deus da lei é o Deus o quê? Criador do universo. Agora eu sei. É por isso que Satanás quer tirar o sábado, o 4º mandamento. Por que a ira de Satanás é contra o 4º mandamento? É porque é o único mandamento que identifica o dono da lei, o legislador. É por isso que ele quer tirar. Porque se ele tira o sábado, quem deu essa lei aí? O Senhor Deus. Sim. Mas que Deus é esse?
o Criador dos céus e da terra. Amigos, terminando, quero terminar com o último texto, Apocalipse 14, versículo 12. E aí eu termino, tá bom? Apocalipse 14, versículo 12. Os 144 mil, o povo remanescente dos últimos dias, uma grande multidão que ninguém pode enumerar, que passará pela grande tribulação e não receberá as pragas, eles serão selados com a guarda do sábado. Nos últimos dias, o que vai acontecer? Quando a última pessoa tomar a decisão, selo na fronte, eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, automaticamente, se ela aceitou de verdade, ela vai guardar os 10 mandamentos, inclusive o sábado. Selada. Tem uma pessoa aí, um jovem que eu conheci, não conheci pessoalmente, mas eu vi isso. Ele interpretou de forma literal isso. Sabe o que ele fez? Ele pediu para fazer uma tatuagem na testa, sábado. Está escrito na testa. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Ele escreveu na testa, sábado. Apocalipse 14, versículo 12, e aqui eu termino, tá bom? Vamos ler aqui o último texto. Apocalipse 14, versículo 12, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos orar, gente? Vamos nos colocar em pé? Vamos fazer uma oração. Oremos. Grande Deus, nós te agradecemos pelo estudo que tivemos nessa noite. Um grande estudo, esclarecedor, puro, a pura Bíblia, sua própria palavra aberta e explicada. Queremos lhe agradecer. Iremos para casa agora, pedimos a companhia dos teus anjos, que o Senhor nos proteja, nos livre do mal e do perigo nessa semana, para que estejamos aqui no próximo fim de semana para mais uma vez estudarmos a tua palavra. Que nós dediquemos tempo essa semana para o estudo das Escrituras, para ler com calma, com atenção a Bíblia, a palavra do Senhor. Que o Senhor possa colocar em nosso coração a tua paz, o teu amor, a tua salvação. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.